Vamos lá, já está gravando. Vamos, antes de começar, vamos fazer a nossa prece inicial, com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, encarnados, aprendendo nesse momento, com o pensamento aberto para receber essas informações, pedindo o amparo da espiritualidade que está presente aqui nesse momento, aprendendo também, nos orientando, para que possamos compartilhar desses conhecimentos e desses ensinamentos de Jesus, para que assim, com esses conhecimentos, a gente coloque eles na nossa vida, para assim conseguirmos fazer a nossa reforma íntima. Pedindo muita proteção para cada um de nós, dos nossos familiares, nossos amigos e para todo o planeta que está precisando de muitas vibrações e muitas orações. Vamos pedir também para que a Priscila seja amparada pela espiritualidade superior, para assim poder, com os pensamentos elevados e com a harmonia com a espiritualidade, dar a aula de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje, a lição da Fonte Viva é o item 58, com o título de Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discípulo de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário que nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, a gente fazendo uma reflexão, ele cita agora no finalzinho, né, dever e renovação. E ele falou um pouco antes do dever que a gente tem em relação aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que estão no nosso entorno.
Então, a gente sabe qual é o dever que a gente tem em relação a todas essas pessoas, e principalmente conosco mesmo, né? O dever da nossa postura, da nossa responsabilidade em ajudar a nós mesmos, em primeiro lugar, porque é por isso que a gente reencarna também para a nossa melhora, e se a gente melhora, a gente consegue ajudar as pessoas que estão em volta. Então, essa é a nossa responsabilidade também. E esse dever, ele leva à nossa renovação, porque a partir do momento que eu consigo fazer uma análise dos meus defeitos e das minhas qualidades, eu consigo ver onde que eu tenho que me melhorar. Serviço e aprimoramento, exatamente. Então, eu tenho que me colocar à disposição para fazer essa minha mudança e me colocar a serviço para ajudar as pessoas que estão em volta. E assim eu vou conseguindo me aprimorar, vou conseguindo me evoluir. Ação e progresso. Então, a gente não pode... ele fala também muito da cruz. Qual é a cruz? A cruz são as dificuldades da vida, são os problemas que a gente enfrenta. Agora, diante desse problema, eu tenho duas ações. Ou eu enfrento, ou eu só fico reclamando. Se eu ficar só reclamando, a solução não vem, eu não consigo resolver, o problema continua e fica por isso mesmo. Se eu tomo uma atitude, as coisas vão evoluindo, vão encaminhando para uma solução, desde que eu esteja aberto. E isso é o progresso. Então, o progresso é eu enfrentar a minha cruz. Responsabilidade e crescimento espiritual. Responsabilidade com todas as situações que se apresentam na minha vida. E isso vai, a partir do momento que eu aceito essa responsabilidade, aceito essa cruz, sem me lamentar, eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir crescer espiritualmente. Aceitação dos impositivos do bem. Então, eu estou aberta para tudo que vier, e eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, são os ensinamentos de Jesus. A gente sabe qual é o caminho certo. E obediência aos padrões do Senhor. Então, qual é o caminho que eu vou seguir diante de uma cruz, diante da minha dificuldade? Eu posso seguir a porta estreita ou a porta larga. A porta larga, na verdade, é uma ilusão, porque o problema eu posso até esquecer dele. Que está falando no slide anterior, que você pode abandonar esse problema na porta na porta dos seus vizinhos, ou seja, você não aceita, você não assume a sua responsabilidade e não assume que você tem que encarar. Então, você segue a porta larga, mas lá na frente o problema está, você não resolveu. Então, às vezes, o problema se apresenta lá na frente e você não tem nem opção de escolher a porta. Então, somente depois de semelhantes aquisições, que são todas essas que foi falado, é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Mais alguém gostaria de colocar alguma reflexão sobre essa harmonização? E é bem isso mesmo a aula, né? Eu acho que toda aula vai girar em torno disso, porque o momento nos pede isso, né? O momento pede que a gente... É um momento de decisões, né? Você vê que o tempo todo pede para que a gente tome decisões, não dá mais para deixar para lá, né? É a nossa evolução, tudo. Então, você vê que até na harmonização já foi, né, engajada no sentido de nos abrir, né, os olhos para refletir sobre o assunto. Né? Porque essa parte de há muitas moradas na casa do pai é questão de evolução, vai mostrar todo o processo evolutivo da humanidade, né? Fala dos mundos primitivos, né? E a ascensão e até o momento que nós estamos hoje, que é o momento de transição, né? Que está pedindo hoje que a gente, né? Mude, é mudança. Então, a gente vai perceber que a aula hoje é mais ou menos seguindo esse padrão todo, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou só adiantar o que a Luzia já fez, tá? Para ficar mais fácil para ela manipular Então, a parte de harmonização já foi com ela, tá? Então... Posso comentar uma coisa? Pode. Então, eu sempre fiz o Evangelho no Lar. Faz muitos anos que eu frequentava o André Luiz. Eu tomava passe, mas eu nunca fiz estudo do Evangelho. Eu só tomava o passe e ia embora.
e lia o pedacinho do Evangelho para fazer o meu Evangelho no Lar. Eu nunca li como eu estou lendo agora. Tá entendendo o que eu estou falando, não? Sim. Não, mas é assim, mas você viu que quando o Costa fala, o Costa ele tem a sua experiência, quando ele fala assim para a gente, a gente tem que engatinhar, né? Você está lá no primeiro, no segundo passo, no terceiro, a gente sabe que entre 1 e 2 tem 1,5, tem uma fração, mas hoje você está vendo 1 e 2, depois você vai ver o 3, você está gatinhando. Não, né? eu já li o Evangelho inteirinho, só que eu nunca li e entendi. Então, aí, conforme você vai melhorando, você vai tendo um entendimento diferente. Então, hoje você está lendo 1 e 2, daqui a pouco você vai entender 1,5 que está no meio, né? Então, é fase da nossa evolução. Então, e ele também, e paralelo, as leituras, elas são importantes. Por exemplo, o livro do Jacó, a gente espera que já esteja todo mundo lendo o livro, fala muito sobre isso também, né? Que o Jacó, ele procurava, não vou dar nenhum, como é que, né, que o pessoal fala, que é falar do livro, que a criançada fala, né? Como é que é, Bruna? Spoiler. Não vou dar spoiler do livro, porque vocês precisam ler o livro, mas mostra, né, alguma coisa e sobre ele, né? Ele era espírita, enfim. Aí, aos poucos, a gente vai entendendo. Então, tem que ser o livro do Jacó, ele vai mostrando alguma coisa sobre espiritualidade, né? Depois vem lá o Na Seara do Bem, que né? Mostra sobre a casa espírita. Aí, depois vem o Nosso Lar, que fecha. Então, assim, a gente tem que caminhar conforme a doutrina está mostrando, né? E o Costa trabalhou muito bem os assuntos. Então, a gente tem que entender que é importante a leitura também, né? A leitura dos livros, ela acompanha, né, todo esse desenvolvimento nosso também. Porque não adianta a gente querer evoluir, mas não entender as leituras, que as leituras fazem parte, né, também. Ler por ler. Não ler por ler, né? Tem que ler e tentar entender né? Os ensinamentos estão indo junto, né? Você estava falando ali, né? Vai acompanhando, né? Então, vamos lá. Eu resumi mais ou menos assim, né? Então, é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, seriam de diferentes estados da alma na erraticidade e diferentes categorias dos mundos habitados. Então, a gente começa com essa colocação. Aqui tá, eu corrigi, mas aqui não corrigiu, desculpa, tá? Tá errado, não é Jesus, não crede em Deus, tá? Não é Jesus, eu coloquei errado e corrigi, não corrigiu aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, né? Porque é Jesus que está falando, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou já teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então, né, escrito por João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, o que será que Jesus quis dizer, né, com há muitas moradas na casa de meu pai? Então, Jesus, né, sabendo das diferenças evolutivas existentes, né, em toda a humanidade, então ele afirma, né, para cada filho, né, sempre vai ter um lugar, né, uma morada adequada, né, para cada filho. Mas o que são essas moradas, né? Será que são só moradas físicas? Será que tem moradas também espirituais aí, né? Vamos ver. Mas antes de a gente falar um pouquinho, né, o que é humanidade, né? Tem um item específico no Evangelho, só para, né, a gente saber, humanidade não são só nós aqui que estamos na Terra, não, tá? Eu até também fui surpreendida na época que eu estudei. Humanidade é a espécie humana, né? Aquela que compreende todos os seres dotados de razão, né? Que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ele fala, na Terra temos apenas uma fração da humanidade, tá? É só para a gente entender o conceito de humanidade que está no capítulo 3, item 6. Então, a gente sabe, né? A casa do Pai é o universo. Então, eu vou mostrar um pouquinho. Então, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, né? Que oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento, né? Então, complementando aquela informação que fala, né? Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai.
O nosso planeta Terra, né, para a gente entender um pouquinho, é o terceiro do sistema solar. Todos já, né, viram isso no colégio e tal. É só para a gente ter uma noção de dimensão, né? E ele está localizado, tá vendo? Ó, 150 milhões de quilômetros do Sol. Tá, o Sol está aqui, né? O nosso planeta Terra. Aí, a nível de proporções, né? O nosso sistema solar, dentro da Via Láctea, tá vendo? Ó? É um pontinho aqui, ó, né? Ó, bem pequenininho. Aí, o tamanho entre os planetas, né? A gente fala, nossa, o planeta Terra é grande, né? Ó, Terra, né? Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão. Agora, a gente comparando a Terra com os outros, né? Júpiter, né? Saturno, Urano, né? Olha lá, ó, Netuno. Tá vendo? É bem, né? Aqui a Terra bem pequenininha. Aí, em relação ao Sol, tá vendo? Cada vez mais eles vão ficando pequenininho, né? Vai diminuindo aí a nossa importância, né? Vai ficando bem pequenininho, né? Aí, olha só. Então, ó, sabendo se que a Terra não é nada, ou quase nada, né, no sistema solar, que este também não é nada, ou quase nada, na Via Láctea. A gente viu lá, né, um desenhinho. Que esta, por sua vez, não é nada, né, ou quase nada da universalidade das galáxias. E que esta própria universalidade é bem pouca coisa dentro do infinito. Começaremos, então, a entender, né, a importância do globo terrestre. Então, ó, tá vendo aqui, ó, são bem pequenininho aqui, né, ele tá falando nessa luz do raio solar. Isso aqui consta na Gênesis, né, capítulo 6, item 3. Então, aqui, essa é uma famosa fotografia, né, feita pela sonda Voyager, né, e nela mostra, né, o planeta bem minúsculo, com um ponto aqui, né, tá vendo? Distante do Sol, mostrando como nós somos pequenos, né, em relação a todo esse universo, e é o pequeno universo ainda que a gente vê, né, a nível de proporcionalidade. Aí nós vamos entrar, então, nas moradas, né, diferentes estados, né, diferentes moradas na casa do Pai. Também temos, né, diferentes estados de alma na erraticidade. Então, a erraticidade é uma morada, tá? É uma morada espiritual. Então, ó, as várias moradas do Pai podem também ser entendidas como o estado feliz, tá? Aqui é uma comparativa aqui mostrando o nosso lar, né? Ou infeliz do espírito na erraticidade. O infeliz aqui, a gente está colocando, lembra lá, né, o André Luiz, né, quando ele estava na parte, né, nas trevas, né? Então, conforme se acha o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Então, lá, estado feliz e estado infeliz, tá? Aí vem a questão, né, 224 do Livro dos Espíritos. O que é a erraticidade, né? O que é a alma nos intervalos das encarnações? Ele é um espírito errante, ou seja, que ele aspira um novo destino e espera. Então, ele está lá, ele morreu, está na erraticidade, né, aguardando uma próxima oportunidade de reencarnação, sabendo que nós, né, não estamos ainda, não atingimos ainda a pureza espiritual, né? Todos sabem que nós não somos ainda espíritos puros, então temos que reencarnar várias vezes. Então, essa interface, né, de morrer, estar desencarnado, aguardando uma nova encarnação, é a erraticidade, tá bom? Então, a erraticidade é estado dos espíritos errantes, os intervalos de suas existências, né, corpóreas, tá bom? A erraticidade, ela não é um sinal absoluto de inferioridade, tá, gente? Então, há espíritos errantes em todas as classes, né? As classes de espíritos a gente vai aprender aí nas próximas aulas, tá? A única classe que não precisa reencarnar, tá? Que a gente sabe, são os espíritos puros, porque eles já atingiram a pureza. Então, eles não fazem parte, né, dessa classe que pode estar na erraticidade, tá bom? Que tendo mais que sofrer, então aqui falando dos espíritos puros, né? Que não tendo mais que sofrer a encarnação, não podem ser considerados como espíritos errantes, tá? Então, os espíritos errantes são felizes ou desgraçados segundo o grau de sua purificação, tá? Então, é nesse estado que o espírito tendo despido, né, o véu material do corpo,
reconhece suas existências anteriores e os erros que os afastam da perfeição e da felicidade infinita. É tão igualmente que ele escolhe novas provas, né, a fim de avançar mais depressa. Tá? Então, todo esse texto sobre a erraticidade foi extraído desse livro, Práticas de Manifestações Espíritas, de Kardec. Continuando, né, sobre a erraticidade, diferentes estados da erraticidade. Então, enquanto uns, né, pode ver aqui, ó, não podem afastar-se da esfera, né, onde viveram, outros se elevam, né, e percorrem o espaço dos mundos, enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas. Então, o que você era aqui na Terra, né, depois que você morre, você não vai virar santo, né? Então, a gente sabe que, né, tudo aquilo que você viveu, você melhorou, mas dependendo da sua, né, vibração, você sabe realmente o que você vai ter que melhorar, né? Os bem-aventurados, eles gozam, né, de resplandecente claridade, e do espetáculo sublime do infinito. E gozam da felicidade de estarem no convívio com quem amam. Enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes isolado, né, sem consolação, e separado dos objetos de sua afeição. Então, muitos que, né, que ainda são meio materialistas, eles ficam até, digamos, né, sentindo a falta daqueles objetos que ele tinha lá fixado, né, na época que ele estava encarnado. Então, muitos, né, quando eles observam, eles falam que o que você vai procurar na espiritualidade? Você vai procurar, né, os espíritos que vão ter afim, né? Os espíritos afins. Então, você vai estar lá com os espíritos afins. Sem consolação, né, lhe geme a opressão dos sentimentos morais. Então, o justo que convive com aqueles quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível, tá? Então, quando você está lá, você tem condições de estar encontrando, né, os entes queridos que vão te ajudar, você, de repente, até se aperfeiçoar mais também. No livro do Jacó a gente vai entender bastante, né? Ele vai fazer lá, né? Enfim, não vou dizer. Ele vai se espiritualizar para ele poder ver, né? Sentir a sua luz. Aí a gente sabe que existe, né, o nosso lar, todo mundo já ouviu falar, né? Então, nesse livro, aqui, esse livro da Igorina, né, Cidade do Além, então ela mostra um pouquinho, né, falando o que é esse nosso lar, né? Então, nessa vasta bibliografia mediúnica de Chico Xavier, a cidade espiritual conhecida como nosso lar, lá contempla os espíritos errantes, né? Então, foi o primeiro livro que André Luiz forneceu descrições pormenorizadas da cidade nosso lar e sua sociedade. Então, esse livro aqui consta bastante coisa. Então, o nosso lar é uma digamos, uma colônia, né, de espíritos socorristas, para ajudar a espiritualidade, né? Então, nesse livro tem a planta do nosso lar, né? Tem, eu nem coloquei, porque o Costa falou assim, não coloca muita coisa, que senão né, o pessoal vai ficar mais, né? Eu ia até colocar depois eu posso colocar para vocês depois, né? Ele tem lá os sete, como é que chama? 7 céus, né? Ele mostra onde está o nosso lar. Eu não coloquei, porque ele falou, senão você vai fundir a cabeça deles, né? Melhor você não pôr. Então, ele relata, né, que o Chico Xavier ele foi convidado pelo André Luiz para ele conhecer, para ele poder descrever, senão ele não tinha como descrever, né? Então, em desprendimento espiritual, ele foi até o nosso lar para descrever todos aqueles detalhes que tem lá, que vocês vão ter oportunidade de aprender no final do ano, lendo o livro Nosso Lar, né? Então, mostra lá as áreas de jardins, enfim. Então, para que ele se inteirasse da existência e conhecesse pessoalmente alguns recantos tratados nesse livro, tá bom? Então, aqui nós estamos dando exemplo, né, que há muitas moradas na casa do Pai, tem moradas físicas e tem as moradas espirituais, tá? O nosso lar é apenas um exemplo que aos poucos a gente vai conhecendo, tudo bem? Então, no nosso lar, no capítulo 3, né, nesse livro Oração Coletiva, ele fala aonde está situado o nosso lar, tá? Estamos nas esferas espirituais, vizinhas da Terra, e o Sol que vos ilumina é o mesmo que vos vivifica o corpo físico, tá? Se der tempo, depois do final da aula, eu acho que eu tenho um slide, vou até mostrar para vocês, mas desde que, né,
o pessoal realmente entenda que né, é uma coisa, digamos, né, espiritual, é uma questão física ali, né, que eles mostram no livro. Tudo bem por aí? Então, acho que tem alguma... tem dúvida, porque eu acabei não colocando... eu acho que eu peguei a versão errada aqui, que eu salvei. Se você... Deixa eu dar uma olhadinha, não sei se não acabou nem salvando, que eu coloquei depois as dúvidas, né? Até aí, dúvidas? Então, depois eu continuo. Não, só o Marcelo perguntou se esse mapa que eu comentei é no livro Cidade do Além. É no livro Cidade do Além. É nesse livro Cidade do Além, é esse mesmo. Eu não estou com ele aqui. Deixa eu ver se eu trouxe ele, peraí. É que no nosso lar não tem isso. É no diferente, nosso lar são não informações tem. diferentes. No nosso lar não tem. É só nesse livro aí. Eu posso mostrar para vocês, para que eu interrompa a aula, depois eu mostro. Ele está aqui no meu computador, né? Eu acabei não mostrando porque o Costa falou que ele não achou interessante mostrar. Ele falou que no momento não era bom ainda, no sentido de como vocês estão ainda, né, no conhecimento, para não causar muita dúvida. Mas eu posso mostrar para vocês, tá? Eu até pedi autorização para ele para mostrar, mas ele não me autorizou. Ele falou que não é interessante mostrar ainda, porque vocês ainda estão gatinhando, né? Não convém mostrar muita coisa para não surgir dúvidas, né? Mas eu mostro depois, tá, Marcelo? Depois do final da aula. Bom? O outro, só um comentário que, bem, esse termo erraticidade é muito estranho, né? Dá uma visão assim quer dizer, depende do nível, você pode ter até aulas, cursos, né? Seria mais quando você está realmente sem perdido, que seria errático, né? Movimento sem direção, né? Quer dizer, depende do que você está... Não, no vocabulário da língua portuguesa, você diz? Ah, sim, sim. Quer dizer, na língua portuguesa você não vai bater com o vocabulário. Não vai bater. Não, eles podiam usar intervidas, né? Intervidas, encarnadas, talvez, né? Então, mas você viu a definição que eu pus? A definição foi de um livro. Sim, é verdade, eu sei. Do Chico Xavier. Eu citei ali, porque não dá para você comparar as duas coisas, porque senão você não vai entender. Mas é um termo estranho, né? Todo mundo que estuda, acho que deve achar estranho esse termo, né? É o vocabulário espírita, mas você viu, né? O livro do Chico Xavier tem um vocabulário específico, não tem jeito, né? Pode continuar, então? Mais alguma pergunta? Não, não tem mais nada. Então, vamos lá. Eu tinha colocado as dúvidas no meio aí, eu acabou não salvando aqui. Então, vamos lá. São diferentes categorias dos mundos habitados, né? Então, a Luzia já passou alguma coisa para vocês, né? Então, nós temos o planeta Terra, existem planetas que estão iguais à Terra, né? No mesmo padrão. Existem uns que estão a níveis superiores, então, que seriam um grau superior das condições de vida moral e material, né? E os inferiores, que têm como base de referência o planeta Terra, e são inferiores moral e fisicamente também. Então, a gente vai começar vendo esse gráfico aqui, né? Então, as condições dos mundos habitados, elas estão de conformidade com o grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Então, como a Luzia já tinha passado. Então, a Terra ela já passou pelo estágio primitivo, né? Sobre transição, ela passou para o mundo de expiações e provas, né? Hoje nós estaríamos aqui, né? Sobre um momento de transição, para estarmos passando para a regeneração. Então, nós temos os mundos primitivos, que a Luzia também já passou um pouquinho, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Expiações e provas, os regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Então, você pode ver aqui que quanto mais, digamos, mais no sentido de pureza, né? Então, quanto mais elevados, né? O sentido de pureza é maior, né? Quanto mais primitivo, a gente vê aqui, né? Pela corzinha aqui, significa que ele é mais impuro, tá bom? Então, vamos começar pelo primitivo, né, que a gente já tinha passado alguma coisa. Então, é o mundo destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Então, ele tem a forma humana, mas sem beleza, né, nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por sentimentos de delicadeza ou benevolência. Então, como a gente sabe como era naquela época, que nós já passamos, e ainda existe mundos assim, né? A questão é mais instintiva, né? Eu uso mais os instintos. A força bruta constitui a única lei, passam a vida na conquista de alimentos, né? Sobrevivência. Mas
Deus não os abandona. E no fundo das trevas da inteligência, tá? É trevas da inteligência. Então, a partir daqui, né, ele vai começar a melhorar a questão do raciocínio. A vaga intuição de Deus, a vaga intuição de Deus, do Deus Supremo, né? Então, Deus sabe, né, que no momento propício ele vai, né, ter a intuição de Deus para estar evoluindo, está melhorando no próximo estágio. Mundos de expiações e provas, tá? Todo mundo já está cansado de ouvir isso, né? A Terra, ela é considerada hoje, né, como um mundo que oferece infinitas possibilidades de crescimento. Então, tem como caráter comum, né, aos mundos expiatórios, ele servir de exilos para os espíritos que são, né, rebeldes em relação às leis de Deus, né? Ou seja, às leis do amor. Então, esses homens, né, que estão aqui encarnados nos mundos, né, no caso aqui nós estamos falando da Terra, mas nos mundos do mesmo padrão, né, eles têm que lutar, né, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens que estão aqui encarnados, com a clemência da natureza, né, duplo e árduo trabalho para desenvolver qualidades de coração, né, e inteligência. É assim que Deus, né, em sua bondade, faz com que o próprio castigo, né, reveda em proveito do progresso do espírito. Então, essas dificuldades, né, que passamos, né, no mundo de expiações, tem o propósito de fazer com que esse espírito progrida, né? As dificuldades que a gente vivencia, né, faz com que a gente use a nossa inteligência para progredir. E aí, né? Como não saber, então, qual é o estágio que o nosso planeta Terra se encontra, né? Basta olharmos, né, o diz respeito às criações de Deus, né, aos nossos irmãos de reinos semelhantes, né? Então, ó, tá vendo a poluição do ar, né? O desrespeito, né, o desmatamento, né, a parte de queima, né, a tartaruguinha aqui, que outro dia eu vi um vídeo de uma tartaruga que eu quase chorei, né? O moço tentando tirar ela do meio dessa rede de pescar. O cara ficou lá uns 20 minutos, ela tô coitadinha lá, sabe, quietinha ali, menina, eu quase chorei vindo lá, ela ficou lá quietinha esperando, né? Depois ela saiu e foi correndo embora para o mar, né? É muito triste a gente ver esse tipo de coisa, né? E também, né, os animais silvestres, né, eles sendo caçados para tráfico e vendas ilegais, né? Então, eu citei mais essa questão também, né, da parte do desrespeito aos nossos irmãos aí da classe de animais, mas também tem a parte moral também, que é muito importante, né? Então, o que ele fala, né? A superioridade nossa de inteligência, né, em grande número, né, dos habitantes do mundo hoje, apenas mostra que essa inteligência, que nós não somos no mundo primitivo, mas muitas das nossas atitudes são primitivas, né? O fato de nós sermos inteligentes, né, de termos criado, né, dispositivos aí 3G, enfim, né, um monte de coisa. Mas aí, né, e a parte moral, né, como que tá, né? Nossa parte moral tá péssima. Tanto que, para isso que tá, né, que nós estamos sendo aí, fazendo com que a gente acorde para tentar evoluir mais rápido, né? Também fazendo parte, né, do mundo de expiações e provas. Então, os vícios, né? Quais os vícios que a gente tem, né, no nosso planeta hoje? Então, a gente tem muita coisa que não é legal, né? O egoísmo, o medo, o orgulho, né? Que mais? Ideias negativas, que nós estamos tendo muito hoje, a depressão, tristeza, né? Desânimo, em função também dos desregramentos sexuais, né, que está ocorrendo muito, né, o pessoal está fazendo sexo por fazer, não tem envolvimento nenhum, né, aí é assim que a gente está vendo acontecer, né, então isso não está sendo legal, o vício também, ó, drogas, né, enfim, então precisamos melhorar isso, né, então por isso que eles falam que o problema maior hoje da humanidade é moral. Então, por isso, então, que Deus nos colocou no mundo ingrato, né? Para nós espiarmos as pautas através desses trabalhos nossos aí de evolução, né? Trabalhos penosos e misérias da vida, né? Realizando, assim, tentativas de progresso. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa daqui para prosseguir? Chat não tem nada.
Eu acho que esse termo ingrato, quer dizer, ingrato do ponto de vista de quem está sofrendo, né? Lógico, sim, né? quem está sofrendo, quem não está sofrendo, quem está fazendo, olhar, não, quem está vivendo de bem, né? Em função do sofrimento do outro, né? Que nem esses crimes do colarinho branco, né? O cara está vivendo de boa, mas em função de alguém que está sofrendo por ele, né? Não é verdade? É bem isso, né? Alguém mais? Daqui a pouco eu vou ter que encher minha garrafinha. Então, vamos lá? Pode continuar? Nenhuma pergunta? Sim. Tá. E também temos essa opção, né? Que nem todos os espíritos que estão encarnados na Terra, aqui eles se acham expiação. Aqui eles citam que as raças semicivilizadas, que são os índios, né? Eles estão inseridas também para a mesma coisa que acontece, né? Junto com os brancos, tentar evoluir, né? Não sei como, mas enfim, porque às vezes, né, eu acho que nós que temos que evoluir com eles, mas é o que está no livro, tá, gente? Eu não concordo muito, mas enfim, né? Que está dizendo que eles estão inseridos para evoluir, no caso, intelectualmente, com os brancos, né? Então, eles estão inseridos, né, porque eles estão em vias de progresso, tá? É uma observação minha particular. Então, que a Terra, né, se encontram, por assim dizer, em curso de educação, né, para se desenvolverem com espíritos mais adiantados. Somos nós os brancos, né? Então, o ser humano, ele é um espírito que está em processo de crescimento intelecto-moral, né? Ele atravessou diferentes níveis para desenvolver o instinto, né? Logo depois a inteligência, a consciência e rumando para a intuição. Então, vocês podem ver que essa foto aqui, ela é bem ilustrativa, tá, gente? Ó, pode ver que conforme a evolução, né, ó, tá vendo os centros de força, eles vão mostrando, né, o que você vai se desenvolvendo. Aqui, o primeiro aqui é só o genésico, tá vendo? Ó? É bem primário, né? Aqui, ó, é bem primitivo, né? Vai evoluindo, né? fazendo... ele é bem ilustrativo, né, Luzia? Sim. Mostra aqui, ó, quanto mais você evolui, tá vendo, ó? Todos os centros de forças vão sendo, né, desenvolvidos, né? Tá vendo? Então aqui é só o genésico, aqui vai aumentando, né? Ele é bem ilustrativo. Conforme a gente vai evoluindo, vai mostrando, né? Os nossos centros de força sendo evoluídos também. Então, essa evolução nossa, né, será alcançada mediante a superação de experiências primeiras, né, passando da natureza animal, que é mais ou menos por aqui, em detrimento da espiritual, que é a nossa realidade, né, que nós somos espíritos, né, a nossa vida é espiritual. Tudo bem? Então, até aí o mundo de expiações e provas. Aqui só tem um comentário do Marcelo, que ele também concorda, que acha que os indígenas têm uma consciência moral superior ao nosso. Eu acho que, na verdade, eles têm uma consciência da natureza, de Isso, esse intercâmbio da natureza, né? E essa evolução, essa evolução que eles têm é também é o lado intelectual, né? De um lado da civilização, né? O que ele cita aí no Livro dos Espíritos é mais a questão de desenvolvimento intelectual, né? A parte da ciência, mas assim, o que nós estamos tendo que evoluir é o que a gente deixou para trás, é o que eles, né? Não é? Porque nós deixamos a moral para trás, né? Hoje a gente não está precisando rever vários conceitos. Sim. Até que o conceito da natureza, né, que com essa pandemia a gente não viu o quanto melhorou a natureza, né, o quanto os rios ficaram mais despoluídos, né, nós ficando quietinhos dentro da nossa casa lá. Então, o problema somos nós, né? A gente percebeu que não é. Fala, o Rafael pergunta o seguinte: os animais no mundo primitivo ou de provas e expiações que foram extintos... Travou aqui. Oi? Você está ouvindo? Travou o meu aqui, fala. Peraí. Agora que meu travou, eu não peguei nada. Você pode repetir? Eu repito. Os animais no mundo primitivo ou de provas e expiações que foram extintos na Terra pela raça humana, como fica a evolução espiritual nesse caso? Então, na verdade, se vocês lerem lá o livro A Caminho da Luz... Todo o processo, né, ele foi desenvolvido, ele vai sendo evoluído. Tanto que ele conta que os dinossauros, na época, foi experimentos espirituais para estar desenvolvendo, chegar num momento de desenvolver o perispírito que é do humano, né? Então, esse desenvolvimento veio
para que tivéssemos um perispírito mais apurado. Não sei se é essa a tua pergunta que você perguntou. Peraí. Você quer complementar, Rafa? Pode ligar o microfone e falar. Aqui tá com um barulhinho aqui em casa aqui. Então, é mais ou menos por aí. Eu não consegui formular exatamente a profunda a questão da minha dúvida. Estou pensando mais um pouquinho aqui, a gente vai conversando mais. Mas sim, explicou já um pouquinho já da dúvida. Então, se você ler o livro A Caminho da Luz, ele conta muito que tudo tem que evoluir, né? Para o mundo evoluir, ele vai evoluir material e espiritualmente. O materialmente é tudo, né? Então, desde digamos, né, na época tinha os animais lá, os primitivos, que eles estavam adequados para aquele mundo lá, né? Os dinossauros, não sei se... Entendeu? Naquele momento, ele precisou existir para poder chegar num perispírito nosso aqui evoluído, porque em cada reino foi aperfeiçoando, digamos, um sentido para que nós chegássemos aí no humano, um humano perfeito, digamos, a parte de respiração, entendeu? Não sei se você entendeu mais ou menos. Então, eles foram criados nesse sentido, né? Para poder chegar num ser humano perfeito, né? É isso? Então, deixa eu só dar uma complementada, não sei se pode, se vai ajudar ou não, mas aqui, quando ele pergunta, os animais do mundo primitivo que foram extintos, no mundo primitivo acabou não sendo extinto, teve a extinção pela mudança climática, né? Do planeta mesmo, né? E o das da causalidade, né? Isso, E das provas e expiações, na verdade, o homem até consegue perceber hoje, quando ele tem a extinção de algum animal pelo próprio homem, já tem essa preocupação a nível da natureza, dos biólogos, né? Desse pessoal que trabalha nesse setor, porque o que acontece? Quando um animal é extinto por responsabilidade humana, existe uma quebra na cadeia, e isso traz uma consequência. É por aí mesmo que eu estava pensando. Então, e exatamente essa causa que é feita por nós, que a gente está colhendo agora, né? Então, o desmatamento, os animais vindo para mais próximos da civilização, e isso causando mais vírus, mais bactérias, por causa dessa aproximação. Isso foi até falado por aquela bióloga que está sempre agora nos programas de televisão, ela não é bióloga, né? Ela é uma cientista, e ela sempre fala que essa proximidade com o desmatamento, os animais tendo que procurar alimentos, eles vão saindo do seu meio ambiente, eles vão se aproximando, e eles vão se aproximando de nós, e esse contato é que faz essa confusão a nível de saúde, né? Porque é uma questão bem colocada mesmo, né? Porque eu estou falando assim, o meu irmão mora em Jundiaí, pra você ter ideia, ele mora perto ali acho que da Serra do Japi, né? Ele não mora tão perto, mas ele mora perto. Ele vê que toda hora aparece macaquinho para pedir comida para ele lá. Macaco, né? Ele vai lá, então você vai dar comida, daqui a pouco eles voltam. Então, por quê? Algum problema está tendo, porque ele não está tendo o que comer lá. Ele está procurando em outro lugar. Então, a gente está fazendo, né? Nós estamos aí interferindo na cadeia, né? Teoricamente, né? Então, nós estamos também atrapalhando, nós somos responsáveis, né? Por isso. Exato. Então, a conta vem, né? A conta está chegando. Tá cara essa conta. Tanto no caso também da questão da alimentação também, né? Sim, porque você vê, se eles não tivessem como procurar a alimentação deles, se não tivesse o desmatamento, eles não iam atrás para comer, né? Eles estão vindo atrás da gente para dar comida para eles, né? É um exemplo meio, né? Mas é isso, o macaco estava lá na casa do meu irmão, vindo lá pedindo comida, né? Não tá achando, né? Porque eles nunca iam fazer isso, porque eles vão pedir lá, né? Comida. É que para nós tá mais fácil, né? Tá lá na mão, acabou, né? Ele não precisa ir atrás procurar, né? Porque deve estar difícil, né? Não é? Então, o Marcelo coloca aqui que a crise da febre amarela, dizem que foi causada pela destruição da primeira barragem em Minas, pois matou muitos sapos. A febre amarela estava extinta, né? Não estava tendo... Não, extinta não, mas ela ficava só naquelas regiões tinha sido erradicada. Nunca tão próximo, né? Tinha sido erradicada, né? Então, tudo isso, né? A gente está sofrendo pelo que nós estamos causando, é bem isso.
Tudo que a gente está sofrendo, né, a gente está passando porque a gente mesmo está causando. Se não é pelo amor, é pela dor, né? Então... É geralmente pela dor, né? Vamos lá, então, continuando. Então, agora a gente vai entrar no mundo de regeneração, né? A definição do mundo de regeneração. Então, eles falam que o bem predomina sobre o mal. Vocês querem fazer a colinha aí? O bem predomina sobre o mal. A questãozinha do questionário, hein? Vamos lá. O bem predomina sobre o mal. E os espíritos que não estiverem prontos para essa transição serão conduzidos para outros mundos, né? De condições inferiores. Então, é o próximo prazo evolutivo, né? Porque a Terra passará, né? E esta transição já está acontecendo. Então, os corpos, né, nesses mundos de regeneração, estão sujeitos ainda à lei da matéria. Os corpos ainda são de carne, né? Eles ainda experimentam sensações e desejos de paixões, mas ainda, sensações e desejos, né, liberto das paixões desordenadas, tá? Não é que nem nós aí, que é aquela coisa animal, né? Que o pessoal predomina mais o instinto, né? Aqui, então, no mundo de regeneração vai ser diferente, pelo que eles contam aqui, né? Ainda não existe a felicidade perfeita, né? Mas a aurora da felicidade é um pouco melhor do que no mundo de expiação. Eles são isentos de orgulho, tá? Isso é definição do livro dos espíritos, tá? Não somos nós que estamos colocando, tá? Não é definição lá, né? No livro. Isentos de orgulho, de inveja e de ódio, né? Todos reconhecem a Deus, ainda suportam provas, né? Porque eles são falíveis ainda, não são perfeitos, né? E comparados à Terra, né? Esses mundos, eles são bastante felizes. Então, comparados a nós, é bem melhor, né? Mas, independente disso, né, se você falhar, o que diz aqui, né, pode recair para os mundos de expiação. Tá? Priscila? Oi. Eu ainda vou reencarnar muito nesse mundo aqui, viu? Ainda falta muito... Ai, menina, eu fazendo essa aula, eu falei, ai, meu Deus, essa aula é para mim, viu? Ai, meu Deus, o mundo do regeneração, eu falei, será que eu consigo chegar no mundo de regeneração? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Olha, essa colinha não é só para o questionário, essa colinha é para colocar na geladeira para a gente ver se a gente quer ir para o mundo de regeneração, o que a gente tem que fazer, né? Temos que nos fazer a colinha. Olha, não tá fácil, viu? Olha, eu refazendo essa aula, eu falei, gente do céu, todo esse ensinamento foi para mim, né? Mas tudo bem, tô brincando. Vamos lá. Agora vamos para o mundo feliz. Então, aqui o mundo de regeneração, a gente só fez uma definição, tá? Então, vamos lá. Predomina o bem, o bem predomina sobre o mal, né? A colinha, né? Os corpos ainda sujeitos à matéria, né? Corpos ainda de carne, tá? As sensações, elas têm estão libertas daquela coisa de desejos assim impulsivos, né? Ele fala que não tem mais essa questão desordenada, né? E ainda não tem a felicidade completa, tá bom? Agora vamos lá então, isento de orgulho. Enfim, acho que quanto conta isso já tá, né? Agora vamos para os mundos felizes. É esse que eu gostaria. Oh, meu Deus! Aí, ó, colinha, gente. O bem supera em muito o mal, tá? Porque vai ter uma questãozinha lá que vocês vão ficar meio confuso. O bem supera o mal supera o bem, então tem que fazer a colinha. O bem supera em muito o mal, mundos felizes, tá? Então, nesses mundos, a felicidade dos espíritos, ele extrapola em tudo o que compreendemos dela no nosso planeta. Então, ainda não temos condições de entender, né, muito o que é esse mundo feliz. A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. Não existirão mais mortes por doenças, né, nem por guerras, nem por pestes, nem por fome, e tudo que seja fruto, né, do egoísmo e do orgulho. Então, referente aos seus corpos, né? Ele falou que não tem mais, né? Olha lá.
mortes e doenças. Então, ele fala, ó, a forma humana, então, é mais embelezada, aperfeiçoada e purificada. Por que que não tem lá, ó, a doença, né? Ele fala. Então, nada tem de materialidade. Então, o corpo ele não está sujeito nem às doenças e nem às deteriorações decorrentes da matéria, tá? Então, nos mundos felizes. Forma humana mais embelezada e corpo, né? Sem a materialidade terrestre, sem estar sujeitos a deteriorações da matéria. Vamos lá. Os sentidos, né? Referente aos sentidos, né? Seus habitantes. Então, eles têm os sentidos mais apurados, percepções que o nosso corpo físico terrestre não nos permite. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente vê muito nos livros que a gente lê, né, Luzia, que eles afirmam muito, na espiritualidade afirma que o que nos faz não ter muito essa questão, né, da parte de intuitiva é o corpo físico, né, que essa matéria que atrapalha a gente nesse sentido, né, dessa coisa de intuição, né, mas, né, então o corpo físico atrapalha muito. Então, se o nosso corpo físico ele está mais imaterial, aí se entende que nossos sentidos eles ficam mais apurados, né, essa parte de intuição, né, é isso que ele quis dizer aqui. A locomoção é mais rápida e fácil, né, também em virtude em relação ao corpo físico, que ele fala, né, que não se arrasta penosamente como nós pelo solo, né. Tem a questão lá que tem lá no livro, depois lá no nosso lar, né, que ele desliza melhor ou ele plana na atmosfera, ele volita, né, que nem lá o trem-bala lá do Japão, né, fica lá uma superfíciezinha ali acima do solo. Então, né, a locomoção não é igual a nossa, ele volita. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Ninguém está perguntando nada no chat. Eu estava digitando, mas é mais fácil falar. Tá. Essas divisões, que seria, por exemplo, nossa visão material, parece muito as divisões também nos níveis dos mundos não materiais, né? Porque você tem vários níveis também lá, né? Você tem o astral inferior, astral superior, depois outros níveis que chegam, vamos dizer assim, próximos a essa visão, né? É bem parecido, né? Você está falando espiritualista. Isso, então. Essa visão que a gente está aplicando para os mundos, vamos dizer assim, materiais, também aplicaria parecido ou análogo aos mundos espirituais, não é isso? Até tem, né? Eu não coloquei porque não faz parte da filosofia espírita. Mas eles fazem uma correlação, né? Com aquela coisa como você falou, né? Do carnal, né? Que você estava falando, né? Tem a escala espírita, eles falam, né? Espíritos puros, tem espíritos impuros, né? Então, ele vai mostrando. Mas, assim, ele mesmo já afirma, isso é uma escala a nível para compreensão, né? Só para a gente ter uma ideia de materialidade, né? Você pode ter ali, né? Uma diferencinha, entendeu? Porque o mesmo conceito de muitas casas muitas moradas nas casas do meu pai, pode ser vários níveis, mesmo na própria terra, desses níveis não carnais, né? Os níveis espirituais que você fala, né? Não. Isso. Eu vou te mostrar depois ele fala, mas vocês vão deixar eles mais confusos. Mas tem lá, né? Tem a crosta, então ele mostra os mundos espirituais, né? Tem um umbral médio, né? Umbral grosso, mundo celestial, né? Então é de acordo com a densidade do espírito que eles falam. Então eu mostrei para vocês só o nosso lar, porque conforme vai avançando, aí o entendimento vai ficando melhor, né? Porque tem lá, né? O umbral, tem as trevas. Eu vou falar de umbral e trevas para vocês que não leram livro nenhum, aí fica mais complicado, né? A gente viu um monte de filme já. Mas o filme, ele não tem digamos, né, a carga de detalhes, né, que tem o livro, né? Que nem a gente lê como é que eles falam lá? Tem um livro lá, que livro que eles falam? Se você lê uma coisa, né, se você vê o filme é outra. Não, é o nosso lar mesmo. Se você vê o nosso lar é uma coisa, se você vê o filme é outra completamente diferente, né? Aquele livro A Divina Comédia do Dante já falava isso em 1400 e alguma coisa. Né? Sim. Ele fala isso, o Dante, ele era, como chama? Ele era médium, né? Aquele mundo que ele viu, no plano astral, né? Então, vamos continuar. Então, no Mundos Felizes, né? Tem essa questão também da vida, né?
infância. Então, ele fala, a pouca resistência em que a matéria oferece aos espíritos muito adiantados, então ele torna mais rápido o desenvolvimento do corpo, né? E a infância, ela é curta ou quase nula, tá? A vida, né, isenta de angústias, é muito mais longa aqui na Terra, né? Porque é a morte sem decomposição. Então, eu entendo aqui que é o patamar de evolução, né? Se um planeta, ele evolui junto, né? Se o material, ele evolui junto com o espiritual, e o espiritual já é evoluído, então eu entendo que a vida do planeta, ele é maior, né? Eu acho que é uma coisa que vai paralela, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Quando for mais para frente eles conseguirem, que a gente for passando o que é perispírito, na verdade, nesses mundos felizes, eles estão só, o espírito só tem o perispírito, por isso que ainda tem essas sensações, tal. Quando eles chegam ao próximo mundo, que é o mundo celeste, não existe mais perispírito, só está o espírito mesmo, né? Então, por isso que ainda tem essa depuração, né? Sim. E, ou seja, Deus fez um negócio tão perfeito que não adianta você pular um mundo, né? Mesmo que você queira, você não vai conseguir se adaptar, porque nem o seu corpo físico, nem o seu perispírito, nem o seu espírito estão preparados para conseguir se adaptar. Então, você voltaria. Então, por isso que você tem que reencarnar, se depurando, se melhorando, para conseguir evoluir, porque é principalmente o lado moral e espiritual que você tem que mudar para conseguir subir para esses outros mundos, né? É vibração também, né? Patamar de vibração também, tudo isso também, né? Sim, também. Então, vamos lá. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Pode Não, continuar? escrita não tem mais nada. Então, e a longevidade, né, guarda proporção ao grau de adiantamento dos mundos. É o que eu tinha falado, eu lembrei que realmente é isso mesmo, né? Então, a proporcionalidade da longevidade é de acordo com o mundo. Então, se a vida ela é mais extensa, consequentemente, o mundo, ele tem uma longevidade também maior, a duração dele também é maior, né? E o pensamento, né, a livre transmissão de pensamento, né? Então, a gente consegue ter aquela coisa de intuição, transmissão de pensamento. A questão do pensamento que é matéria, né? Vamos lá, relações sociais. Aí ele fala, a comunicação, né, como dito lá, livre transmissão de pensamento, tudo pelo pensamento. Relações amistosas entre os povos, né, não existe briga, geralmente é sempre a relação amistosa entre eles. Não há ambição, nem guerras, nem escravos ou senhores. O que há neles é a superioridade moral. Então, eles entendem, né? Eles respeitam pelo conhecimento que ele tem. Então, a gente pode até ver, né, nos filmes, quando vocês viram até, digamos, no nosso lar, você vê que eles reverenciam a pessoa pela superioridade dele moral. Olha, a reverenda, né, que ela tinha uma espiritualidade. Então, é tudo pela superioridade moral, né? Só de ela ser moralmente melhor, né, você não precisa, né, nem questionar, porque você sabe que o entendimento dela é bem maior do que você. Só o brilho, né, daquele perispírito dela faz com que a gente entenda que ela é moralmente melhor, né, superior, né. A autoridade também, então, é sempre respeitada. Não, né, ódios, cobiças, ciúmes, essas coisas não existem, né, mesquinhez, inveja, sentimentos, né, desconhecidos, né. Eles falam também que possuem bens, né, em maior ou menor quantidade, porém, eles não se apegam, né? Então, tanto faz, né, para eles, né, pelo menos que eu entendi, os que têm muitos ou poucos, né, eles não se importam se caso eles tenham pouco, né? O mal não existe. Não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Então, o que ele quis dizer aqui? Que quando esses espíritos eles atingiram esses mundos felizes, eles já passaram, né, por todas aquelas etapas que a gente está passando, né? Então, eles passaram dos primitivos, né? Eles passaram de provas e expiações, pelos regeneradores. Então, ele não é privilegiado, ele está nesse momento aqui porque ele, né?
eles têm um mérito, né? Já passaram, já depuraram, já muita coisa de ruim já deixaram para trás. Então, não é questão de ser privilegiado, é questão que eles, né, não têm o mérito de terem, digamos, melhorado em várias questões, né? Ele não está dando privilégio para aqueles filhos que estão nesse mundo, né? Porque Deus ele dá o mesmo direito a todos, né? As mesmas facilidades para todos chegarem a tais mundos. É que nem a Luzia falou naquela aula, Jesus foi um espírito que só seguiu pelo caminho certo, né? Então, ele trilhou o seu caminho pelo espírito, né? O caminho do espírito puro. Agora, nós ainda estamos batendo a cabeça, né? Tendo que se purificar aos poucos. Então, o que ele fala? Nós temos ainda que, né, caminhar. Temos que nos livrar dos vícios e das nossas imperfeições, né? Dos vícios e das nossas imperfeições, né? E o mundo celeste. Então, ele fala um pouco, né, sobre o mundo celeste. Ele fala que mundos celestes ou divinos, né, seriam habitações de espíritos totalmente depurados, né, onde exclusivamente reina o bem. Reinando somente o bem nesses mundos, a harmonia entre todos os seres é total. Então, eu achei um livro, né, aqui chama o livro Renúncia, que eu vi citado também, que ele fala um pouquinho, né, sobre esse mundo. Então, do mundo celeste. Então, ele fala sobre essa personagem, né, do Chico Xavier, que eu não lembro o nome dela agora, fugiu. E ela estava no mundo celeste e ela queria ajudar um ente querido dela. Então, aí cita, né, quando ela estava lá no plano físico, e ela ia para o plano espiritual solicitar aí, né, uma permissão para ela poder ajudar esse ente querido. Então, quando ela chega no mundo, ela fala assim, né, a sagrada visão, né, o Chico Xavier, né, a sagrada visão do conjunto permanecia muito além, né, da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. Então, ele fala, né? 3 sóis rutilantes despejavam no solo, aninhoso oceanos de luz inifírica, em que câmbias inéditas. Nossa, isso aqui foi maravilhoso. Então, ele fala que tinha muitos, por exemplo, 3 sóis, né, que as luzes refletiam, né, no oceano. Então, era uma coisa maravilhosa, que a gente mal podia entender, né? Então, ele fala, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. Então, a beleza que ele mostra aqui é quase, né, incompreensível para nós. Ele fala, primorosas construções, né, engalanadas de flores indescritíveis, tomavam a forma de castelos talhados, né, deve ser filetes, né, dourados, com irradiações de efeitos policromos. Ele falava, seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão de nós, né, dos terrícolas. Então, ele mostra que realmente esse mundo celeste, para nós, ainda não tem ainda um grau de compreensão maior. Tá? Tudo bem até aí? Vamos lá. Tudo tranquilo, Luzia? Tudo, não tem dúvida, não. Aí, eu vou falar um pouquinho, né, do que está hoje aí em pauta, né, que é a transição. Então, transição planetária, né? Então, a gente, de mundo, de expiações e provas, a gente, para passar por regeneração, a gente está, né, por esse patamar aqui. Então, eu peguei o livro do Divaldo, esse, né, Transição Planetária, e trouxe algumas coisas que ele fala, né, para a gente poder entender um pouquinho, né, sobre essa transição. Então, esse livro, eu coloquei até a data, né, ele está de 9 de abril de 2010. Então, vocês veem que nós estamos em 2021. Então, já estava rolando, né, desde 2010, quando ele fala lá daquele problema, né, do terremoto, né, que teve ali, né, lá na Ásia, lá na maremoto, né. Então, a partir daí que começou a ter essas coisas, né, dessa transição planetária. Então, ele fala assim, vive-se na Terra, né, um momento de grande transição, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, ele fala assim, as alterações que se observam, né, são de natureza moral.
convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor. Então, sabe que ele já começa falando, né, que é moral aí o nosso convite, né, de mudança. Alterando os hábitos viciosos, né, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor, né, é a principal, né, principal ensinamento de Jesus. Então, essa transformação, né, foi anunciada desde o sermão profético, né, do evangelista Marcos, no capítulo 8 do seu livro. Quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após ocorrências dolorosas que assinalariam, né, os diferentes períodos de evolução. Então, foi concedido, né, ao ser humano, nesse processo de crescimento intelecto-moral, através de reencarnações diversas. Então, ele está explicando, né, o que foi dado para nós nesse processo todinho, né, de evolução, desde a época do planeta do primitivo até então, né, até hoje, né. Então, ele conta assim, que foi concedido para nós, né, nesse processo de crescimento, através de reencarnações diversas, para eliminarmos, né, as imperfeições morais, né, transformando em valores relevantes, né, impulsionando em direção à plenitude. Aí, durante esse processo, o que aconteceu? Né? Melhoramos? Será que melhoramos? Ele fala, diante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos. Então, a gente acabou melhorando e hoje nós estamos aí, né, agindo pelos instintos. Né? Nós não estamos tendo amor, né? O que está acontecendo, né? Estamos agredindo, né? Ao invés de dialogar. Nós estamos acusando, né? Ao invés de silenciar. Estamos tendo muitos, né, conflitos, né? Que são geradores de ódio, né? Causando, né? Em decorrência do ego. Então ele fala só, embates infelizes, geradores de ódio, filhos inconsequentes do ego dominador. Então, a pessoa sempre quer ter razão. Né? Ninguém quer deixar, né? Está sempre querendo ser melhor que o outro. Aí acaba tendo esses embates. Então, o impositivo do progresso, porém, é inarredável. Então, ele fala que esse nosso processo evolutivo hoje, né, não tem como adiar mais, né? Porque estamos demorando muito, né? Foi o que ele está falando aqui, né? Apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas, né? Então, ao invés de melhorar, nós estamos aí, o que acontecendo, né? Estamos mais nos prendendo a coisas que não deveríamos. Então, ele fala, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender o quão indispensável, né, para essa aquisição da paz, né, nessa conquista desse bem-estar. Aí ele conta, infelizmente, né, esse despertar da consciência, ele tem se feito muito lentamente, né, dando lugar, né, às lutas sangrentas, né, às indiferenças, né, que a gente está vendo aí, que em relação aos nossos idosos, né, enfermos, as crianças que morrem de fome, tudo por falta de um sentimento que é um sentimento primitivo, né, que é falta de compaixão e solidariedade. Aqui, no caso, né, nós vimos lá da maremoto, né? Então, ele fala, fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação às que foram vitimadas. Então, a gente viu, né, que naquele momento, né, que teve lá a maremoto no Oceano Índico, né, o mundo todo se mobilizou, né, para ajudá-los. Então, é esse tipo de coisa que vai fazer, né? Vai instigar a humanidade, né? A se melhorar, né? Melhorar a sua conduta. Ele também fala, armas ditas inteligentes, outras milhares de vidas.
a serviço da guerra ou de revoluções dedicadas ao mal. Então, aqui eu também entendo quando ele fala assim, poxa vida, né? Deus demorou quanto tempo, né? Que ele demorou para ele constituir, né? O homem, né? Quantos milhões, né? Bilhões de anos para fazer o planeta, para que ele fosse um planeta habitável, para que nós nos depurássemos, né? E nós aqui com uma arma, né? Uma arma dessa, em um segundo a gente consegue, né, ceifar muitas vidas, né? Esse é o objetivo? Será que é isso que Jesus quer para nós? Não, né? Não é isso que ele queria para nós. Então, nós não estamos indo para o caminho certo, nós estamos caminhando pelo caminho errado, né? Então, são esses paradoxos da vida, né, e da sociedade que a grande transição do planeta irá modificar. Então, precisa mudar isso, né? Então, o que vai acontecer? Essa transição, ele precisa que nós mudemos todas essas atitudes nossas. Então, isso, né, todas essas transições, elas são previstas, né, são até citadas também no Evangelho, na Gênesis. Então, eu coloquei aqui, ó, no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Então, Kardec falava também, na época que ele colocou, então, o que eles falam sobre a lei de destruição, né? Ela estuda causas e razões de desequilíbrios que são no planeta com frequência, ensejando tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano. Então, as grandes calamidades, ela tem por finalidade convidar a criatura humana à reflexão, né, em torno da transitoriedade da jornada carnal, em relação à sua imortalidade. Então, ela faz com que a gente reflita muito, né? Estamos melhorando? Como é que está, né? Então, faz com que a gente reflita isso. Então, e para isso que vem todos esses desequilíbrios, tá? Alguém? Tem sim. Deixa eu parar um pouquinho, tomar uma água. Espera só um pouquinho. Pode falar. Tá. Então, o Marcelo pergunta, segundo a doutrina espírita, quando é considerado o início desta transição? Seria quando Jesus encarnou? Eu acho que ele está perguntando essa transição que a gente está passando agora. Não, ou aí ele coloca, ou em 2019, 50 anos após 1969, segundo o Chico Xavier. Eles falam sobre essas datas, sim. Eu já vi falando sobre essas datas. Eles não conseguem precisar exatamente, mas aqui, pelo que eu entendi no livro, provavelmente foi por aí, nessa época, né, que eles entendem que começam a vir todas essas transformações para fazer com que a gente vá melhorando. Você viu, de quando é o livro? Ele é de 2020, né? Então, eu entendo que está por aí. Eles têm essas previsões de datas, mas a gente não pode precisar, né? Falar, ó, é daqui 50 anos, né? Eu vi um seriado que fala de Chico, é um amigo de Chico que estava do lado dele, que ele fala muito sobre, né? Eles falam lá de 2057. Vai depender muito de como a gente está se comportando, né? Eles falam em 2057, mas eu acredito que depende muito de como a humanidade está se comportando, tá? Mas já tá, a transição já está vindo, você viu que ele fala que já está ocorrendo. E quando foi esse livro? 2020. Não, né? É 2010. Esse da transição planetária é 2010. 2010. Tem um outro, esse da transição... Então, um pouquinho antes, né? Fala. Pode falar, Zuzi. Tem um outro que o Divaldo fez, que é No Rumo da Transição Planetária, No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse ele fez o ano passado. No Rumo, né? No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro ele fez o ano passado, no final do ano passado. Agora, esse que você colocou da Transição Planetária é de 2010. Então, da 2010. Ele fala que aquele evento lá no Oceano Índico, que foi o maremoto, ele já diz que é como um indício de um início de transitoriedade, que ele fala que mobilizou o mundo, entendeu? Pelo menos dando continuidade à leitura do livro, ele fala isso. Sim, Então, eu acredito que seja para o início nessa época que ele cita dessa maremoto, por aí. Não dá para a gente precisar, né? Não dá. Tem uns outros textos que a gente não sabe, na verdade, se é do Chico ou não,
que falam também que se tivesse uma outra guerra, e aí seria complicado, que seria nesse momento que teria mesmo. E aí, ou seja, depende, porque nós estamos num momento de livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Então, depende muito dessas mudanças que podem ocorrer. Né? Então, na verdade, ele só pontuou, mas não dá para canetar, né? Dá, não, ele só pontua os indícios, né? O data precisa, não dá para saber. Então, nesse mesmo seriado que eu vi, depois eu até posso encontrar para vocês. Ele acho que era um amigo do Chico Xavier, que ele estava sempre junto, fazendo acho que as capas dos livros e tal. Então, ele fala que, conversando com o Chico, mas se tivesse tido a guerra, né, o que acontece? Aí ele fala, Deus não ia querer a guerra, mas ele conta. Né, ele fala que se tivesse a destruição, ia ser o planeta destruído numa parte, né? E o Brasil, né, essa parte do Brasil aqui, ela ia ser dividida com o mundo, entendeu? Aí você imagina como ia ser pior isso? Aí ele contando, né? Estados Unidos ia ficar com a Amazônia, então ele contando, né? Eu falei, gente do céu! Aí, então, você concorda que o coronavírus até que, né? Se a pessoa tivesse sido uma guerra nuclear, teria sido pior, né? Então, não foi a guerra, né? Então, ele realmente, Jesus, como gosta muito, né, do que ele criou, ele está procurando não fazer esse tipo de coisa. Então, você viu que a coisa está melhorando, né? Então, a gente teve mérito, porque não teve a guerra, né? Para mim, eu entendo como um grande mérito, não é? Uma guerra nuclear, né? Porque de toda maneira, essa epidemia que nós estamos sofrendo agora, ela faz com que tenha muita flagelo por causa da fome, né? As pessoas estão passando muitas dificuldades materiais, né? E acabam ficando muito deprimidas também em casa, ou seja, é uma guerra de saúde, né? Ou seja, é o mundo todo que tá sendo... inclusive, você falou uma coisa que eu lembrei. Ele fala muito, você viu essa coisa de depressão, né? Sim. E você vê, eu tenho uma amiga que ela é enfermeira lá na Alemanha. Aí, de repente, ela começou a falar, eu falei, como é que tá a pandemia? Ela falou, a pandemia até que nem tanto, né? O hospital psiquiátrico tá pior. Aí eu falei, hospital psiquiátrico, né? Eu pensei, né? Aí fazendo aqui, né, a aula, eu falei, gente, hospital psiquiátrico, olha a aula, né? Eu não estava entendendo o que ela quis dizer, né? Ou seja, o pessoal está sofrendo muito mais com a parte dessa parte de reclusão do que qualquer coisa, né? Tudo, né? Essa parte de depressão está pegando muito também. Você vê lá na Alemanha, ela contou. Aqui também, né? A gente vê. Você vê, ela falou, eu estou tendo mais trabalho no hospital psiquiátrico, né? Tipo assim, adolescente que quis se matar, enfim, esse tipo de coisa, né? Do que o próprio coronavírus que eu estou tratando, né? Então, você vê que é uma coisa assim, né? É bem ampla, né? Não é só corona, né? Tem um monte de coisa, né, junto que está vindo. Sim, exato, que atinge, né? Que atinge tudo, né? O Marcelo coloca aqui, falam de 2 terços de eliminação dos seres humanos, o Apocalipse. Olha, a gente estudou o Apocalipse, tá? Agora, né, Luzia? Isso. E assim, são tudo previsões. Aí ela fala, previsões não quer dizer que vai acontecer, tá? Previsões depende muito do nosso comportamento, tá? É a visão nossa, das nossas, até das nossas coordenadoras de cursos lá do estudo do Evangelho. Previsões é previsões, tá? Depende muito da gente, tá? Depende muito de como está indo a humanidade. Então, previsão é o que está lá, né? Escrito, tá? A gente viu, estudou Apocalipse, tanta coisa, vai acabar em fogo, vai acabar não sei o quê, mas é previsão, né? Vai depender muito de nós, do que a gente fizer, né? Depende muito de nós mesmos, nosso livre-arbítrio, tá? Esse último livro do Divaldo, só fazendo essa comparação, esse último livro do Divaldo, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, ele já faz a visão da própria pandemia, ele analisa hoje, atual, né? Os dias atuais. Então, ele fala... Por exemplo, já analisa hoje? Legal. Já analisa hoje, já analisa a Covid mesmo. Então, ele coloca que, por exemplo,
as pessoas estão muito desequilibradas porque elas acham que elas vão contrair a doença e já vão morrer. Então, o fato dessa desarmonia, dessa parte espiritual e desequilibrada emocionalmente, isso faz com que a pessoa se desequilibre. Então, as vibrações dela caem, elas aproximam os espíritos inferiores que se aproveitam de toda essa desarmonia que está acontecendo, e elas entram em desequilíbrio. Então, aí entram em desequilíbrio emocional, psicológico, espiritual. E aí, se não dá para o Covid, ela entra para a depressão ou ela desencadeia uma outra doença física, né? Então, ou seja, se a gente não consegue manter um equilíbrio das nossas vibrações, tendo fé, acreditando que isso é um momento e que vai passar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, ele explica muito isso, né? Então, as vibrações estão muito pesadas. A gente sente, né, que as pessoas estão muito negativas. Então, a gente tem que entender que é um momento que ele vai passar. Então, ele fala sempre das vibrações e de oração, né? Nesse livro, praticamente, é bem forte isso. E ele faz uma visão do que está acontecendo no hospital, né? Então, ele cita uns espíritos que estão ajudando, e como o hospital é um lugar que está muito pesado, porque as pessoas entram lá num desespero, né? Então, os espíritos estão tendo muita dificuldade para conseguir tirar essa carga. E o desencarne, como está grande, muito coletivo, então fica também os espíritos perdidos no plano espiritual. Então, é importante que a gente vibre pelas pessoas que estão trabalhando e, principalmente, pelas pessoas que estão que já foram desencarnadas, mas que não têm o conhecimento, né? A espiritualidade desenvolvida, porque elas ficam perdidas, né? Ele fala mesmo nesse livro aqui também que vem, né, muitos espíritos para ajudar, porque está precisando, porque assim, como aconteceu o que ele fala, né, desse maremoto, todo mundo fica perdido, não sabe se morreu, se não morreu, então tem que ter esse resgate, ajudar. Então, um trabalho, é que nem trabalho de guerra na época também, né, que foi na época do Nosso Lar, que eles explicam também, né? Enfim, tem todo um trabalho da espiritualidade aí maior para poder, né, regular essa parte de vibração também, né? Vamos lá, continuar. O Marcelo só coloca aqui para depois você seguir, ele fala sobre... Peraí, deixa eu subir um pouquinho aqui para conseguir ler. Ele fala sobre... Ai, meu Deus, subi muito. Peraí. É que eu extraí esse material de uma sequência bem interessante do que aconteceu no século passado, e só a gripe espanhola foram 50 milhões, né? Quer dizer, a gente está reclamando muito, mas o século passado o pessoal sofreu muito mais, 2 guerras mundiais, né? Além da gripe, que foi uma epidemia, né? Sim. 50 milhões de pessoas, né? E aí foram outras coisas, né? Guerra, mais coisas, né? Mas é tudo fase, né? Você viu o que ele fala aqui, tem que passar, cada época tem uma fase para ter esse adiantamento que ele fala, tá vendo? Ele fala que as dores decorrentes desses flagelos, destruidores, elas objetivam a humanidade a progredir mais depressa, né? Ele fala, esse advento é necessário para que se realize em alguns anos o que levaria séculos. Então, a humanidade estava demorando para progredir, então tem que dar uma acelerada, né? É isso que ele quis dizer, uma acelerada, né? Você está demorando muito, está regredindo, vamos lá, tem aí eles fazem todo, né? Todo esse trabalho da espiritualidade, né? Aí ele fala, eis o que vem ocorrendo nos dias atuais. Então, ele fala, as dores atingem patamares insuportáveis, né? Ele fala, a loucura toma conta dos arraiais terrestres, né? Num caráter pandêmico, transtornos depressivos diversos, né? Ele fala, por que a gente tem que melhorar, né? Que ele fala, a drogadição, né? Muita droga, sexo desvairado, ele fala, crimes estarrecedores, né? Leis de desrespeito às leis da ética, que a gente está vendo aí direto, né? Quanta coisa que a gente está vendo acontecer aí, né? O pessoal, né? Se esbaldando em cima dos outros, né? Vendo tanta gente morrer de fome, enfim, né? Desconsideração pelos direitos humanos, desrespeito, né? À natureza, né? Aos animais. Então, tudo isso ele fala que precisa estar mudando, né? Aí ele fala que se as criaturas persistirem, né? Então, ele fala, as criaturas que persistirem no erro, ele fala assim, na acomodação perversa da indiferença,
pela dor do seu irmão, né? Muitos estão também, né, fazendo o que eu falei, estão lá no luxo, né, em detrimento da exploração de outros, né, de outras vidas, né? Então ele fala, as pessoas, né, que por um longo período não disporão de meios de permanecer na Terra, né, elas vão ser exiladas para mundos inferiores. Olha lá o tal do anjo decaído, né? Onde irão ser úteis, aparando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Eles vão ser convidados, né, para ir, né, para os mundos primitivos. Assim que eles apararem essas arestas, né, essas imperfeições, tá, eles poderão ter condições de estar voltando ao seu planeta planeta Terra de origem. Aí também tem, né, uma citação na Gênesis, no capítulo 8, os tempos são chegados, ele fala nova geração. Então, para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados. Sendo chegado o tempo, né, em que os que habitam e o que fazem o mal pelo mal, né, e o sentimento do bem não o toca, né, não vão ser excluídos, não sendo mais dignos da Terra, transformada, então eles vão ser excluídos. É isso que ele está querendo dizer. É o que a gente está vendo, né, gente? Então, está tudo previsto isso, tanto na Gênesis, no livro dos Espíritos, né? Então, ele fala, então eles irão espiar o endurecimento de seus corações, né? Uns em mundos inferiores, outros em raças mais atrasadas, né? Serão equivalentes aos mundos inferiores. Para onde levarão, né, esses nossos conhecimentos intelectuais, né, adquiridos, e terão a missão de fazê-los avançar. Tá? Porém, né, como até a Luzia comentou, né, nós temos aí o amparo, né, gente, do plano espiritual. Então, o plano espiritual, ele está, né, ao par, né, ele está participando dessas dificuldades. Então, ele fala que eles descem, né, a fim de contribuir em favor das nossas mudanças, a fim de melhorar, né, a psicosfera. O que ela quer dizer é isso mesmo. É aquela coisa, né, da atmosfera pesada que você não consegue ajudar. Então, eles estando aqui, eles vão com certeza ajudar a melhoria dessa psicosfera vigente que estamos aí. Então, né, temos que fazer a nossa parte. Ok? Eu acho que acabou por aqui a aula. Tá? Eu vou só fazer um conto para vocês. Tudo bem até aí? Depois eu continuo com o conto? Não tem mais pergunta, não. Só a Rosa que tinha me perguntado o nome do livro que eu estava falando. Aí eu falei que eu ia colocar depois, mas aí eu achei, é No Rumo do Mundo de Regeneração. Tá, eu vou terminar e depois eu coloco aquele gráfico, pode ser, Luzia? Que até o Costa falou que não põe, mas eu ponho para eles olharem, só para... Não, só para... é só para matar a curiosidade. Então, eu vou falar, pontos do tempo urge. Né? Vamos lá. Então, vamos lá. Quando o Senhor determinou que algumas das virtudes celestes viessem ao mundo, trazendo felicidade para as criaturas, a fé acercou-se do homem, né, antes das demais, e disse-lhe compassiva: o poder superior governa-nos o destino. Confia na providência do Pai misericordioso e aprende a contemplar mais longe. O homem sorriu e replicou: o tempo urge. Viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente. Não aceito outras deliberações que não sejam minhas. Aí veio a humildade e pediu para ele: meu filho, não te vanglories do que possuis, porque Deus concede os recursos no momento preciso e retoma-os quando julga oportuno. Sê simples para contentar a ti mesmo. Aí o homem responde: o tempo urge, sarcástico. Se o minuto é meu, que me importa a eternidade? Gozarei o dia, segundo os meus desejos. Não tenho necessidade de submeter-me para ser feliz. Aí chegou a bondade, né, e suplicou: ajuda no caminho, para que os outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera. Sê compreensivo e generoso. O rico pede cooperação fraternal, né? A fim de a fortuna não o ensegueça. E o pobre reclama concurso, para que a escassez não o conduza ao desespero. O homem responde: o tempo urge, não posso deter-me em ninharias. Quem dá, espalha. Quem nega, concentra.
Minha defesa aparece em primeiro lugar. Seguiu a paz e implorou: amigo, esquece o mal e glorifica o bem. Não entronize a discórdia. Cede em favor dos necessitados. Não te detenhas no egoísmo voraz. O tempo urge, respondeu o homem. E se eu renunciar em benefício alheio? O que será de mim? Cedendo, perderei. Não guardo vocação para a derrota, não. Em seguida, compareceu a paciência e aconselhou: age com calma, não exija serviçais em toda parte, porque a tarefa de outros é igualmente respeitável. Socorre os semelhantes, conscientes das próprias necessidades espirituais. Não esmague as esperanças dos pequeninos e atende à justiça onde estiveres. O tempo urge, repetiu o homem irônico, e as horas correm excessivamente apressadas para que me entregue a problemas de tolerância. Fixando os direitos alheios, não perceberei o que me dizem a respeito. Logo após, abeirou-se dele a compaixão, implorando: irmão, apieda-te dos fracos. O interpelado não lhe permitiu continuar. O tempo urge, bradou, e a questão dos pusilâmines não me atinge. Sou forte e nada possuo de comum com os inúteis e os inábeis. A caridade apareceu e apelou: meu amigo, perdoa e ajuda para que a tranquilidade more contigo. Tudo passa na carne. A eternidade reside em teu coração. Por que não te amoldardes à lei do amor, a benefício da própria iluminação? O homem, porém, redarguiu entediado: o tempo urge, deixe-me, conheço o caminho e venerei, né? Por mim. Quem perdoa, opera contra a dignidade pessoal, e quem muito ampara, desampara-se. Então, reconhecendo o Senhor, né, que o homem estragava o tempo e consumia a vida inutilmente, sem qualquer consideração para com as virtudes salvadoras, enviou-lhes dos seus poderes de modo a chamá-lo a juízo. Aproximou-se inicialmente a dor. Não lhe deu conselho algum. Privou-o do equilíbrio orgânico e acalmou-o. O homem modificou gesto e linguagem, suplicando: o tempo urge. Logo após, veio a verdade e apodrece-lhe o corpo. O homem rogou: piedade, piedade, salve-me! A verdade, contudo, limitou-se a dizer: o tempo urge. Em seguida veio a morte. O homem reconheceu-a, apavorado, e pôs-se a gritar: livre-me do fim, não posso partir, não estou preparado, socorro, socorro! A morte, no entanto, repetiu: o tempo urge, e arrebatou-lhe a alma. Conclusão, né? Que eu quis trazer para vocês, né? Apliquemos o Evangelho de Jesus agora, né? Antes que o tempo urja e nos arrebata a alma, sem que nenhuma modificação seja feita em prol de nossa melhoria espiritual, tá? Esse é o meu recado de hoje, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Ai, vocês gostaram, né? Gostaram do tempo urge? Até eu fiquei falando, meu Deus. Muito bom. Adorei. Esse tempo urge é muito legal, né? Eu gostei também. Eu estava procurando um conto, eu falei, gente, que conto, né? Aí eu fui rever, falei, pô, isso aqui dá certinho, aí deu, né? Gostei. Deixa eu terminar a apresentação, aí depois eu vou mostrar para vocês o gráfico lá dos céus. Os 7 céus que todo mundo fala, né? É interromper, né? Stop share. Isso, é interromper. Está em English. Está em English. Stop share. Gostaram? Então, depois eu passo para vocês a aula. Muito legal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, Luzia. Agora eu tenho para eu procurar no meu computador. Acho que não tenho que sair daqui rapidinho, né? Ou não? Eu não vou conseguir procurar aqui. Peraí. Eu vou ter que procurar no meu computador, né? Aqui primeiro, porque ele não tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Advanced. Não, ele não vai achar aqui.
Eu vou sair e vou entrar rapidinho, tá? Acho que dá rapidinho, só para procurar o mapinha. Peraí. Eu tá? vou fechar as janelas, que aqui começou a chover. Espera só um pouquinho. Eu saio e entro de novo, pode ser? Porque eu não sei como é que eu vejo aqui nos. Eu tenho como procurar sem. Porque eu. Oi? Ó. Aqui. Deixa eu ver. Share, deixa eu ver, ó, quer ver, ó. Aqui ele vai procurar, mas eu tenho que procurar dentro do meu arquivo. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que eu vou achar aqui. Peraí, vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se ele vai mostrar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ele vai abrir aqui, peraí. Você só compartilha a tela. Eu acho que ele aqui é um arquivo antigo, mas deixa eu compartilhar. É New Share, né? Vamos ver se ele mostra. Peraí. Estão vendo? O New Share, peraí. Então, peraí. Aqui que mostra, tá vendo? Ó, então, aumenta a tela embaixo, sabe? No modo apresentação. Isso, beleza. Então, ó, tá vendo? Aqui é um que tem lá nesse livro mesmo, viu, Marcelo? Então, ele mostra, tá vendo? Ele fala que o nosso lar, ele tá aqui, tá? No umbral. Umbral, tá vendo? Umbral fino, tá vendo? Esquecem isso aqui, né? O núcleo, essas coisas trevas aí, tá? Ele mostra, tá vendo? Ele é uma colônia socorrista, tá vendo? Então, ele tá no nosso lar, ele tá no umbral, porque tem muita gente que precisa de socorro, né? No umbral. Então, tem um umbral grosso, que ele mostra, que é mais próximo à crosta da Terra, né? Umbral médio, que é logo em cima, né? Tem um umbral, que é o nosso lar, que é um pouquinho mais fino. Aí depois ele mostra aí a sequência, né, da arte geral, amor fraterno, entendeu? É isso que você estava falando, né? Mais ou menos. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Tá. Eu pus até um link aí para baixar o livro, eu achei na internet rapidinho. Tá. Então, só que assim, o Costa acha melhor que vocês ainda não vão atrás dessas informações, porque tem muita coisa ainda de trevas, de abismo, que vocês não estão ainda prontos para entender, né? Entendeu? Não, eu pus o link, mas não falei para ninguém baixar. Eu não falei isso. Cada um tem o livre-arbítrio. Ele fala que tem que ler o nosso lá primeiro, né? Para poder entender. Sim. Tem que ler, né? Então, assim, esse livro do Jacó, ele mostra que o Jacó tem que se espiritualizar, tem que fazer umas academias, uns estudos aí, né? Vocês vão ler. Então, aí é tudo sequência, né? A gente não mas a analogia que eu queria fazer é o seguinte: essa visão que vocês dão dos mundos, né? A evolução dos mundos, já existe aqui na Terra, na evolução ou nas camadas desses umbrais e lugares mais evoluídos aqui mesmo na Terra, né? Mas não encarnado. Esse que eu mostrei são espirituais, né? Sim, espirituais. Você pode ter essa visão, não corporalmente, mas espiritualmente você tem. É o tal que nós falamos sobre a erraticidade. Então, de acordo com o que você foi aqui na Terra, né, o padrão que você viveu, você vai ter uma densidade de perispírito, você vai estar enquadrado nesse pool de coisas aí, né? Sim, então, sim.
Eles falam É que assim, nem elétrons ao redor do átomo, né? Quanto mais energético, você está mais longe do na verdade, átomo, ele né? fala Do assim, você vai núcleo. procurar a sua colônia afim. Então, por Sim, exemplo, sim. se você tem afinidade com quem gosta de flor, você vai lá ficar com quem gosta de flor. Aí, se você tem afinidade de quem gosta de quem é engenheiro, né? Você vai ter afinidade com quem gosta só de sexo e depravação, aí você vai estar junto lá, entendeu? É o que eles falam. São colônias afins, né? Então, mas eu acho que o importante é que a gente entenda é que essa explicação dos mundos não tem nada a ver com esse nosso lar, ou seja, não tem. Então, a erraticidade é essa evolução de quando você está desencarnado. Você ainda está ligado ao planeta Terra, ao planeta de provas e expiações. Você não o nosso lar é bacana, eu quero estar para lá, eu quero, mas ainda não é mundo regenerado. Não tem nada a ver, você ainda está ligado. Esse é mundo espiritual, nós estamos falando de mundo espiritual, mas sim, ainda sim. ligado ao planeta Terra de provas e expiações. É uma analogia que você pode saber como que é o mundo evoluído nesses lugares. É uma analogia, né? Sim, nós estamos falando de outra coisa, de outro assunto, né? Nós estamos falando de mundos habitados, né? Então, quando tiver na vida espiritual, né, tem um tema, acho que é logo em seguida, na sequência, né? Vida espiritual, né? Então, na sequência, mundo dos espíritos, aí pode ser mais diferente, mas agora nós estamos ainda no mundos habitados, né? Pluralidade dos mundos habitados. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Daqui a pouco eu passo o link eu estou fora, né? Estou em Minas aqui vendo umas vaquinhas, aí eu passo para vocês o link do questionário em seguida, na sequência, tá? Porque depois na minha mãe eu não tenho internet. Eu estou aqui na casa da minha prima, então aí daqui eu passo já direto para vocês já podem ir fazendo já está pronto. Tá bom? Beleza. Aí a gente vai se falando, então. Tá bom? Então, hoje a gente vai contar com a colaboração nas vibrações da Lorena e da Mônica na prece final. É isso? Isso. Mônica precisa ativar o som para a gente saber se ela está ok. Ok, já estou por aqui. Tá ok, então, tá bom. Eu só vou iniciar a finalização da áudio e depois eu já dou a bola para a Lorena, ela faz as vibrações e a Mônica faz a prece final, tá bom? Então, vamos lá. Com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, com essa alegria no coração, por ter conhecido mais ensinamentos de Jesus, para que ele seja interiorizado e colocado em prática. Vamos agradecer pela espiritualidade que esteve presente durante a nossa aula, agradecendo a Priscila pela excelente aula, cheia de conhecimentos, e vamos pedir para a espiritualidade acolher e amparar a Lorena, que fará por nós as vibrações, e a Mônica, que fará as preces finais. Graças a Deus e graças a Jesus. Pode ir lá, Lorena. Amém. E assim fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, vamos vibrar. Eu peço vibração pelo mundo, nessa doença invisível que está atingindo muitas pessoas, pelos doentes, por todos aqueles que estão sofrendo no leito de um hospital, por todas as famílias que estão passando por muitas coisas e pelo nosso mundo. Precisa mais de amor, de mais harmonia. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Com os nossos pensamentos elevados ainda ao nosso amado Mestre Jesus, pedimos graça por essa tarde e que pudemos evoluir um pouco mais com conhecimento, com conforto. Agradecemos pelo privilégio da aula maravilhosa que tivemos, pelo conhecimento proporcionado. Rogamos que esses conhecimentos permaneçam em nossos corações e que a graça divina nos conserve nessa força, na certeza de que tudo passará. Se tão somente fizermos a nossa parte, iremos alcançar o privilégio de habitar em mundos mais felizes. Agradecemos pelas professoras, por cada um que esteve presente, pela Lorena, por todos que vibraram positivamente por nós nessa tarde. É o que agradecemos.
Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Obrigado, então, a presença de todos, né? A aula, paciência. Obrigada. Né? Vamos só fazer o... Isso, fazer a chamada, né? Vamos fazer o combinado para a semana que vem? Vilma, cadê a Vilma? A Vilma não veio hoje, né? Fugiu a Vilma. Ela estava aí, sim. Estava? Não, a Vilma não entrou, não. Hoje ela não entrou, a Vilma, não. Então, Marisa, cadê a Marisa? Marisa, você faz a vibração na semana que vem? Aê, Marisa, deixa eu avisar aqui, vibração. E a prece final? Maria Cristina, encara a prece final, Maria Cristina? Muito bem. Ela não teve nem chance de falar, não. Eu convidei, ela podia falar, não estou preparada, não é intimação, não, gente, por favor. Eu falo o nome, mas eu deixo à vontade. Livre imposição, né? É uma livre e espontânea obrigatoriedade, né? Williams, tudo bem? Williams, tudo bem? Rafael, os meninos. Depois dessa ideia do tempo urge, tem que fazer qualquer coisa, né? Senão a gente vai se lascar. Mas olha, uma semana de antecedência, o espírito já vai se preparando, gente. Ô, Luzia, eu falei que ia fazer esse ponto, o tempo urge. O tempo urge. Então tá verdade. Bom. Muito bom, agora gente. Vou comer um bolinho, né? Tô brincando. Vou tomar uma aguinha, acabou minha água. Tô de sede, nossa. O meu pão de queijo, né? Pois é, comer um queijinho com doce de leite. Ai, que delícia. Manda aqui pra gente. Ela saiu, deixou a casa dela comigo, falou assim, tem um bolinho ali para você, pode ficar à vontade. Eu falei, coisa de mineiro, né? Delícia. Beleza, obrigada, gente. Obrigada, viu? Boa tarde para todos, boa semana. Do questionário, tá? Tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Boa tarde. Gostaram, né? O bem predomina sobre o mal, tudo certo? A colinha, né? Fizeram a colinha. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Deu certinho o horário, né? Deu certinho. Eu nem tinha feito nada aí de mapeamento de horário. Eu falei, nem fiz, né? Vamos ver o que dá. Mas deu certo. Então tá, eu vou fazer... Eu tinha corrigido do questionário que estava com a pontuação errada. Eu já corrigi e vou passar, tá? Tudo bem? Beleza. Então, Deixa eu parar a gravação.